Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com mais um vídeo para falar sobre um assunto que muita gente gostaria de querer saber, é sobre a vinda de Jesus, a vinda de Cristo, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver o que a Bíblia diz com relação à vinda de Jesus. A Bíblia faz diversas referências a um período no futuro, quando Cristo virá para julgar as pessoas na terra. Então, vamos ver o que diz no capítulo de Mateus 25, em versículo 31 e 33, sobre a vinda de Jesus. Quando o Filho do Homem, isso é, Jesus Cristo, vir na sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Isso aí vai acontecer quando Jesus vier. Esse período de julgamento fará parte de uma grande guerra que vai vir sobre o mundo. Quando eu digo mundo, você já sabe que eu refiro a mundo de pessoas, né? Entenda, pessoas, que vai ser diferente de tudo que já aconteceu na história da humanidade. Vai ser uma destruição global, vai morrer muito, eu não posso nem dizer muito, mas vou falar em bilhões de pessoas que vão morrer na época da destruição, quando vier. Serão salvas aquelas que seguir as orientações da Bíblia e colocar em prática o conhecimento da Bíblia e também fazer a boa obra. Qual que é a boa obra? Ide-vos 2 a 2, ensinai-os e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver aqui o que diz em Mateus 24, capítulo 24, versículo 21. Pois então haverá uma grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não se ocorrerá de novo. Isso aqui é Jesus dizendo, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 1, que vai vir uma grande tribulação que nunca aconteceu, uma grande guerra. Vamos ver o que diz em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. E eles os reunirão num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Em hebraico, a palavra Armagedon. Vão ser reunidas nesse local. Os inimigos de Cristo, chamados de cabritos, em Mateus 25, sofrerão a punição judicial da destruição eterna. Vamos ver o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna, sendo eliminados de diante do Senhor e da sua gloriosa força. Então todos os que são denominados cabritos serão eliminados. Em Apocalipse 19, 11, vamos ver o que diz lá. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Esse que está no cavalo branco, que o apóstolo João viu nessa visão, é Jesus Cristo. Ele vai vir aqui, todo olho o verão de novo, mas não é esse olho nosso aqui, o olho físico não, tá certo? Depois a gente vai entender um pouquinho mais para frente, e não está dizendo que vai ser com os olhos nossos, os olhos físicos, que vamos ver Jesus Cristo quando ele voltar, tá certo? Vamos procurar entender. Mas os servos fiéis, identificados como ovelhas, poderão receber vida eterna. Esses que são identificados como ovelhas, esses vão ter a vida eterna. Com relação aos cabritos, que estão à esquerda, esses vão ser totalmente destruídos. A pergunta é, quando será a vinda de Jesus Cristo? Jesus disse, a respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Está escrito em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, no capítulo 42, versículo 25 e 13. Mas ele escreveu
e disse, né, descreveu o que iria acontecer, ou seja, deu uma ideia de como seria o fim do mundo. Diz que haveria pestilências, fome, terremoto um lugar após o outro, igual nós estamos vendo aí e convivendo com esse coronavírus, né? Então, ele deu muitas dicas de como seria a aproximação do fim do mundo. Então, está escrito lá nesses textos que eu mencionei para vocês. Mas vamos ler um texto aqui de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram e disseram: diga-nos, quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas, ou final do fim do mundo? Foi onde eu acabei de relatar para vocês que haveria guerra, um lugar após o outro, terremoto, muita fome, muita coisa estão acontecendo nesse momento aqui, né? Cristo, ele voltará num corpo espiritual ou num corpo físico, como pessoa. Vamos ver aqui. Pois, Jesus ele ressuscitou num corpo espiritual. Então, ele não vai voltar com um corpo físico novamente, porque Jesus ele morreu só uma vez por nós, como homem, como carne. Ele não vai ter um outro corpo humano, não vai ter mais. Ele vai voltar sim, um corpo espiritual. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. Então, aqui, esse primeiro Adão foram nossos primeiros pais, né, que teve o corpo carnal. E o segundo Adão é Jesus Cristo, que é um corpo espiritual. Está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 45. Vamos ver o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. É o que eu disse, ele morreu na carne como pessoa, como ser humano, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Quando ele voltar de novo nas nuvens, ele vai vir com um corpo espiritual. E espírito nós não vemos, já aprendemos isso aqui. Eu já falei com vocês em outros vídeos que eu postei, o que é o espírito. Então, são coisas invisíveis que nós não vemos aos nossos olhos. Então, quando se fala que vai vir Jesus nas nuvens, e que vamos ver ele com os olhos, não é esses olhos nosso físico não, tá certo? Mas vamos continuar no nosso entendimento. Muitas pessoas acreditam que isso significa que sua volta será visível. Muita gente acredita que a volta de Jesus Cristo vai ser visível, que todo mundo vai ver ele, por causa do texto que está em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Mas vamos ver lá o que diz lá, para que nós possamos entender melhor esse texto, que esse texto é de grande relevância e importância para quem está ouvindo a palavra agora, né, nesse momento. Vamos ver lá o que está escrito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pensar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens no céu, com poder e grande glória. Está dizendo aqui que nós vamos ver o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Mas nós não vamos ver ele com o nosso olho físico, não, tá certo? Eu vou explicar já aqui em alguns textos que provam que Jesus, você não vai ver ele com os olhos físicos, tá certo? Vamos ver aqui. As coisas que as pessoas não podem ver. Muitas vezes, nuvens, a Bíblia relaciona nuvens
como se Deus estivesse ali, como de fato estava, mas você não via Deus, você só via a nuvem. A mesma coisa vai ser com Cristo. Quando Cristo, que a Bíblia diz que Cristo virá nas nuvens, ele vai vir, de fato ele vai vir. Mas só que nós não vamos ver ele, nós vamos ver a nuvem, mas não vamos ver ele. Quando acontecia no passado, vamos ver o que diz aqui em Levítico, capítulo 16, versículo 2, para nós entendermos melhor. Vamos ver aqui. Deus disse a Moisés, isso é Deus dizendo a Moisés: diga a seu irmão Araão que ele não pode entrar a qualquer hora no lugar santo, atrás da cortina, diante da tampa sobre a arca, para que não morra, pois aparecerei numa nuvem por cima da tampa. Pronto, aqui está falando em nuvem, que Deus ia aparecer em uma nuvem em cima da tampa, mas nós não podemos ver Deus, porque Deus é Espírito e amor. Entende o que eu quero dizer? Procurem entender quantas coisas da palavra de Deus está na Bíblia e são muito importantes. O correto entendimento, a correta interpretação do texto, o sentido que quis dizer aquela palavra. Mas vamos continuar aqui, tá certo? Vamos ver o que diz em Números, capítulo 11, versículo 25. Deus desceu então numa nuvem. Pronto. Deus desceu então numa nuvem, mas ninguém via a Deus. Mas vamos continuar o texto aqui, tá certo? De Números, capítulo 11, versículo 25. Leia aí na Bíblia de vocês, depois, por favor, tá certo? Então, eu vou repetir aqui para ler o texto todo, tá bom? Deus desceu então numa nuvem e falou com ele, e tirou um pouco do espírito que havia sobre ele e pôs sobre cada um dos 70 anciões. E logo que o espírito veio sobre eles, começaram a agir como profetas, mas fizeram isso apenas aquela vez. Então, o importante desse texto é você ver aqui que Deus desceu então numa nuvem, mas ninguém via ele. Entende o que eu quero dizer? A mesma coisa vai ser com a vinda de Jesus Cristo. Minha querida, meu querido, não fica nessa de que está achando que Jesus Cristo vai vir nas nuvens e vai te arrebatar para o céu, não. Que vai vir buscar você para te levar para o céu, não. Ele não vai vir para isso, não. O que Jesus tinha de cumprir aqui na terra, ele já cumpriu. Ele já morreu pelo seu pecado, morreu pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Ele vai voltar com um corpo humano, mas aqui não. E o corpo que ele vai vir vai ser com um corpo espiritual. E ele vai vir numa nuvem e ninguém vai ver ele. Vai ver a nuvem, mas não ele. E ele não vai vir para trazer paz nem nada, não. Ele vai vir para trazer a destruição do mundo. O mundo de pessoas corruptas. O mundo de pessoas que se rebelaram contra Deus. O mundo de pessoas que praticam heresia, mentira sobre a palavra de Deus. Ele vai vir para isso. Fica nessa, achando que Jesus vai vir te buscar para te levar para o céu, que o jacaré vai te abraçar, viu? Tá certo? Cuidado, hein? Está na Bíblia aqui. Eu não falo nada do que não está na Bíblia. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver o que diz em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Aqui diz que Deus dizendo a Moisés, veja o que ele diz a Moisés: eu virei a você numa nuvem escura. Mas vou confirmar aqui direitinho para nós vermos. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 26. Diz assim: não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga pelo céu para ajudar você, e que cavalga nas nuvens em majestade. Veja bem, ele cavalga na nuvem, mas ninguém o vê. Vamos ver o que diz aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 9. Porque Moisés, ele não viu a Deus, mas vamos ver o que diz aqui, com seus próprios olhos. Moisés não viu a Deus com seus próprios olhos. Da mesma forma, Cristo virá nas nuvens. Isso quer dizer que as pessoas não vão perceber a sua vinda, mesmo sem poder vê-lo com os olhos físicos. As pessoas não vão perceber, mesmo podendo ver com seus olhos físicos. Vamos ver aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 9. E Deus
disse a Moisés: veja, eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e também para que sempre tenha fé em você. Assim Moisés relatou a Deus as palavras do povo. Naquela época era verdade. Moisés ouvia a palavra de Deus, ouvia Deus conversando com ele, mas só via a nuvem, mas não via Deus. E por que é que agora Jesus vai vir nas nuvens? E esse povo incrédulo que nunca acreditaram em Jesus, esse povo que praticam coisas que é erradas, vão ver a Jesus nos olhos da carne, com os olhos do nosso físico. Não tem isso não, a Bíblia não ensina isso não. Vamos continuar para nós entendermos. Porque lá em um texto de Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 7, né, a expressão todo olho verá, usada para se referir à vinda de Cristo, deve ser entendida literalmente, não desse jeito que vocês querem entender, que achar que vai ver Jesus de novo. Ninguém mais vai ver Jesus assim vindo nas nuvens, igual está escrito lá, porque lá diz, vamos ver o que diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vejam, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de parar e pensar por causa dele. Sim, amém. Aqui diz em Apocalipse que todo olho verá, realmente está escrito aqui, mas você tem que entender que não é esse olho físico da pessoa, não. Procura entender o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, que tudo que eu estou dizendo aí está aqui na Bíblia. Qual que é a realidade de tudo isso? A palavra grega, olho, porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, viu? Vou dizer para vocês quais foram. Foram escritos o Velho Testamento na língua hebraica e na língua aramaica. A língua aramaica era a língua mais antiga, a língua mais primitiva do que o hebraico. Então, o Velho Testamento foi escrito nesses 2 idiomas. E o Novo Testamento, tudo escrito em grego. Então você tem que entender, minha querida, meu querido, o que significa a palavra olho na Bíblia, qual o sentido que se dá nessa palavra olho. Vamos analisar alguns textos aqui para que nós possamos entender melhor. Então vamos lá. Às vezes, o olho tem o sentido de discernir ou perceber algo. Vamos ver o que é que diz aqui em Mateus capítulo 13, versículo 15, com relação ao olho. Pois o coração deste povo ficou insensível e fecharam os olhos para que nunca vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem compreendessem com o coração, e desse meia volta e eu os curasse. Aqui Jesus menciona que chama que as pessoas de pessoas insensíveis, pessoas que fecharam seus olhos. Aqui, quando ele fala em fechar os olhos, não é assim de fechar os teus olhos do que você está vendo agora, não. Fechar os olhos na questão do entendimento das palavras de Jesus, fechar os olhos para Jesus, fechar os ouvidos também, não queria ouvir a palavra de Deus e nem enxergar Jesus como o Filho de Deus. Entende o que eu quero dizer? Está assim nesse sentido. Vamos ver o que diz em Lucas capítulo 19, versículo 42. Diz assim, dizendo, se você tivesse discernido, e neste dia as coisas que têm a ver com a paz, mas agora elas foram escondidas dos seus olhos. Então elas foram escondidas dos olhos da pessoa, que está falando do olho nosso físico, para que não vê essas coisas. Mas vamos ver aqui em Romanos capítulo 15, versículo 21, que fala sobre o olho também. Mas assim como está escrito, aqueles que nunca tiveram notícia sobre ele, verão, e os que não tinham ouvido entenderão. Então, aqui em Romanos,
já fala depois que Cristo morreu, né? Então diz aqui que ninguém o veria de novo, mas nós vemos ele através da palavra. Da maneira que eu estou falando com vocês aqui, é uma maneira de ver Jesus, mas sim, ele está aqui. Entende o que eu quero dizer? Por causa da palavra que eu estou lendo. Vamos ver aqui agora em Efésios capítulo 1, versículo 18. Ele iluminou os olhos do coração de vocês, para que saibam que esperança ele os chamou, quais são as gloriosas riquezas que ele reserva como herança para os santos. Aqui, observe logo no início o que ele diz. Ele iluminou os olhos do coração de vocês. Que eu saiba, meu coração fica aqui. Como é que coração tem olho? Coração não enxerga. Coração é diferente, é um órgão diferente. É para bombear o seu sangue, para lhe dar a vida. Funciona como uma bomba que circula o sangue pelo seu corpo todo. Não tem olho para ver nada, não. Entende o que eu quero dizer? Que olho na Bíblia tem sentidos diferentes e significado diferente. É nesse sentido que a pessoa vai ver Jesus Cristo, mas não com os olhos físicos. Está bem claro aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Eu nunca ouvi falar que coração tem olho. Mas entenda o que é o significado disso aí, que é no sentido literal, entende? Então é fácil de entender. A Bíblia diz que o ressuscitado Jesus é aquele que mora em luz inacessível, a quem nenhum homem pode ver. Está bem claro aqui, mas vamos ver o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que tem imortalidade, que mora em luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, ele seja dada a honra e o poder eterno. Amém. Aqui diz muito bem claro que o homem não pode vê-lo, porque ele é espírito. Espírito você não vê. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse a respeito de Deus, tem que adorar a Deus em verdade e espírito, porque o Pai é espírito e é amor. Então é isso, né? Assim, a expressão todo olho verá significa que todas as pessoas vão saber que Jesus é aquele que realiza o julgamento de Deus, como está escrito em Mateus 24:30. Sim, o sentido de ver Jesus quando ele voltar nas nuvens não vai ser com seus olhos físicos da carne, está certo? Está bem explicadozinho aqui no texto. Vocês que assistem esse vídeo podem depois, com o tempo, quando vocês estiverem calma, peguem a Bíblia de vocês, leiam aí direitinho e vocês vão ver que o que eu estou falando não é mentira. Porque eu não estou aqui para falar mentira das coisas de Deus. Eu só falo o que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não falo. Não estou aqui para discutir, né, ideologias de igreja, se a sua igreja é melhor, o que aquela igreja prega para você, o que aquela igreja ensina para você a respeito de Deus. Eu não estou aqui para falar disso. Se a sua igreja é melhor do que a do outro. Eu nunca quero discriminar igreja nenhuma, até porque o meu objetivo aqui é outro, é falar da palavra de Deus. Agora, eu só falo o que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não adianta. Eu só falo o que está escrito na Bíblia. Mais uma vez, agradeço a todos aí que assistem meus vídeos. Peço desculpa aí, às vezes pelas palavras que eu falo aqui, pode ser que pode magoar alguém aí, né, que está aí do outro lado, que tem a igreja que frequenta, que tem o seu ensinamento, que tem a sua fé de acordo com o que aprende na igreja onde ele está. Então, eu peço desculpa que o meu objetivo aqui, igual falei, torno a dizer, não é falar mal de igreja nenhuma, mas eu tenho que falar do que está na Bíblia. Isso aí sim, eu tenho que dizer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e ela é como uma espada de dois gumes, ela atinge até a alma. Mais uma vez, então,
Obrigado. E quem gosta assim de assistir esses vídeos que eu fico postando, acesse lá o meu canal. Você entra no canal, entra no YouTube, aí escreve Canal Teologia da Salvação. Agora, os meus vídeos não é aqueles vídeos que parecem montagem de cinema, muito bem montado, com imagens que eles tiram de filme, faz uma montagem ali mostrando isso, mostrando aquilo. O meu vídeo não tem aquele cenário bonito. O meu vídeo, você está vendo, o importante não é o cenário bonito, não é você ver aquele vídeo lindo, aquelas imagens lindas, paisagem linda. O importante aqui é a palavra de Deus, é o conteúdo da palavra de Deus, tá certo? Obrigado.